ficou clamando por ajuda durante muito tempo. Clamava: socorro, socorro! Até que depois de muito tempo apareceu um anjo enviado por Deus. E Zesélia perguntou: eu sou conhecida nos planos celestiais? E o benfeitor disse: sim, é conhecida sim. Então a Zesélia vaidosa disse: eu exijo então que me leve e me recebam lá. E há mais de 2000 anos o Verbo se fez carne. Nós temos em Jesus a Boa Nova, o Evangelho vivo. E de lá para cá, teve-se muitas outras interpretações dentro do próprio cristianismo, né? Então nós temos os católicos, os protestantes, né, os evangélicos. Temos no Brasil mais de 86% da população brasileira se declara cristã, dentro dessas mais variadas vertentes. E muitos indagam, né, se o espiritismo é cristão, né? E o espiritismo vai completar amanhã, né, 167 anos, né, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. E o interessante é que dentro dessas interpretações, dentro dos 86% de cristãos, né, no Brasil, e até mesmo fora, essa outra porcentagem que se diz até ateu, agnóstico, nenhum deles nunca conseguiu atacar o ensino do mestre no seu aspecto moral. Nós vamos ver até que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec elaborou ali, selecionou os trechos morais. Aquelas outras partes dos milagres, das predições, daquelas partes mais polêmicas, ele não deixou de abordar à luz da razão, da ciência, mas ele deixou para outras obras. Então nós vamos ver que até mesmo dentro da primeira obra de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, ali tratando de perguntas e respostas, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores espirituais vão dizer: vede Jesus. Então, o alicerce da doutrina está em Jesus. E nós temos vários livros que foram publicados, né, analisando esse olhar do Cristo pelos mais diversos ângulos. Tem um livro muito bom, é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E o autor faz uma analogia mostrando que essas visões da psicologia atual, Jesus já tinha essa terapêutica, esse conhecimento já naquela época. Então ele faz uma relação, né, dos pacientes, os casos que ele atende dos pacientes dele com a proposta do Evangelho, que é uma proposta de cura. Não somente do corpo, Jesus não fez e faz somente curas físicas, mas ele nos cura mais de dentro para fora, o nosso espírito. E o Chico Xavier passava por um período de muita dor, pois os jornais o acusavam indevidamente. E ele estava muito triste, abatido. E ele tinha uma tarefa no centro espírita naquele dia mais tarde. E ele estava muito abatido com tudo aquilo que ele lia injustamente sobre o seu respeito no jornal. Então, o espírito de Casimiro Cunha se aproxima dele e pede que ele pegue um papel e uma caneta. E o Chico recebe uma mensagem para ele mesmo, que dizia assim: o homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue perceber os cães que ladram na rua. Olha que bonito, né? O homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue perceber os cães que ladram na rua. E o Chico, depois de receber essa mensagem, ficou muito feliz e foi desenvolver a sua tarefa ali com otimismo e esperança. Então, se você está sofrendo críticas indevidas, é uma estratégia do mal para parar a sua marcha. Como se a gente estivesse no nosso percurso, dentro do nosso carro, seguindo o nosso roteiro de vida corretamente, e de repente a gente escuta um ali, outro ali nos acusando, a gente parasse
a nossa corrida, o nosso objetivo, para prestar atenção. Muitas vezes é isso que o adversário do bem quer. Ele quer nos distrair, né? Então, que a gente possa percorrer. Se a gente tem certeza do nosso objetivo, da nossa meta, se a gente fez um mergulho dentro de nós mesmos e entendemos que o que nós estamos fazendo é o nosso melhor, dentro do nosso grau evolutivo, nossa consciência está tranquila, a gente não deve parar para nos explicar. O Divaldo Franco recebia muitas acusações de adversários, também de forma indevida, e a Joana de Ângeles aparece para ele e diz: Divaldo, não precisa perder tempo se explicando. Continue focado na tarefa do bem, trabalhando para Cristo, pois a sua melhor defesa é a sua biografia. Então, acusadores, nós sempre teremos. Jesus teve inimigos. Importa que nós não sejamos inimigos de ninguém. E assim a gente possa continuar a nossa jornada. Então, retomando a pergunta que Allan Kardec fez para os benfeitores espirituais. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os benfeitores espirituais dizem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos os que praticam. E aqui prossegue os benfeitores espirituais dizendo: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar, no caso alegar, ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então dizíamos aqui, que ninguém consegue acusar as lições e o ensino de Jesus, nem aquele que não se diz cristão, porque não é possível falsear uma lei que é toda de amor e de caridade, que foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então nós vamos compreender que o Espiritismo ele não veio concorrer com o ensino de Jesus. O Espiritismo veio lhe dar comprimento. Nós compreendemos que o Espiritismo é o Consolador que foi prometido pelo Cristo. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa, o outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos:
O festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando pela frente, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Aqui a gente selecionou uns 3 itens para a gente destacar dentro dessa parábola, que primeiro, aqueles primeiros servos, né, que foram enviados para o povo, os primeiros convidados, são os hebreus, que recebeu ali de Moisés, né, os mandamentos, e depois recebeu ali o próprio Jesus com seus ensinos, né? Mas muitos daqueles que receberam esse primeiro convite não aceitaram, né? Então, aqueles primeiros convidados são os hebreus. E os profetas são aqueles servos que foram enviados para enviar o convite, né? Falar das leis divinas, né? E foram assassinados. Muitos profetas sofreram perseguições. E aqueles que receberam o convite, muitos se recusaram, né? Os fariseus e muitos outros que não compreenderam até o ensino de Jesus. Então, a gente vai observar que o convite, o ensino ali, foi espalhado para todos, não mais só para um povo, para bons e maus. E a gente pode compreender até que quem teve essa missão, né, e teve muito êxito foi o próprio apóstolo Paulo, né, que ele divulgou o ensino de Jesus não somente para aquela região, mas para todo aquele mundo conhecido da época. Senão o cristianismo teria sido uma religião, uma compreensão apenas para uma cultura, para uma região. E não, né? Tem se espalhado o cristianismo aí em todos os cantos. Um outro aspecto interessante é o desculpismo, né? A gente vê que teve uns ali que não aceitou o convite e foi para sua casa de campo, outro para o seu negócio. E nós, quantos de nós hoje, né, não temos recusado com desculpismo essa proposta do autoburilamento, da automelhoria? Quantos de nós não diz que as questões espirituais não são pra gente, né? Ah, não, eu tenho muito trabalho ainda. Ah, eu sou muito novo, eu vou deixar para me preocupar com essas questões mais para frente. Eu tenho meu trabalho, eu ainda tenho que estudar, ainda tenho a minha faculdade. Ah, agora eu tenho filhos, eu tenho que dar conta da família, não é para mim. E outros, quando já estão numa fase mais madura, diz: ah, eu já estou muito velho para isso. Então, se a gente for ver, o desculpismo pode se fazer a qualquer momento. Sempre teremos bons argumentos, né, para dizer sobre fugir, né, acredito, da nossa missão, do nosso trabalho, que é o nosso desenvolvimento pessoal, que é aquilo que nos fará alçar grandes voos, né? Como diz Emmanuel, as 2 asas. Uma é da moral e a outra do intelectual. Então, o nosso objetivo na nossa vida é desenvolver tanto o lado moral quanto o intelectual. Desenvolver nossas boas potencialidades de perdão, renúncia, fraternidade, burilando, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Não é mesmo? E a gente vai entender que no desculpismo,
a gente pode fazer os maiores clamores para Deus, né? Pedindo para Deus auxílio, ajuda, aqueles clamores mais emocionais. Mas isso não altera a lei de causa e efeito. Desde pequeno, né, um bebezinho quer alguma coisa, ele chora, faz a manha e às vezes consegue. Às vezes a gente, nas nossas relações pessoais, né, o casal, o filho, todas as nossas relações mais próximas, tem ali as artimanhas, né, para fazer um jogo, ter bom argumento, fazer um draminha, né, e aí a gente muitas vezes consegue o que quer. Então nós temos aprendido a conseguir o que quer nas nossas relações um com os outros aqui no plano terreno, mas ainda não aprendemos a nos relacionar com Deus. E religião é isso, né? Nos religar com o Altíssimo, com Deus. E às vezes a gente acredita que vai poder continuar errando de forma consciente, e se a gente fizer um apelo emocional para Deus, ele vai nos ouvir. Porém, o auxílio, a oportunidade nunca nos faltará. Assevera o Bezerra de Menezes que todas as orações são ouvidas e atendidas. É que muitas vezes não é atendida da forma que nós queremos, de uma forma imediatista. Mas o amparo nunca nos falta. Agora, nós nunca iremos conseguir mudar a lei de causa e efeito. Não é possível que a gente plante uma semente de uma fruta e vai colher outro tipo de fruta, de fruto. Então, o desculpismo não tem mais tempo nos dias atuais. Nós sabemos para que viemos, por que viemos e o nosso objetivo de vida. No livro Renúncia, também fica aqui a indicação da leitura, né? Psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. A gente vai ver ali o espírito de Alcione, ou Alcione, né? Como preferir, que ela já está vivendo em Sírios, em esferas elevadas. Ela tem uma tarefa ali no campo da arte, desenvolvendo tarefas na arte. E ela está há muito tempo tentando auxiliar um espírito que era muito afim dela, né? Foi seu noivo em outras existências e estava em região tenebrosa, escura, digamos assim, né? Umbralina. E é um espírito que ainda não conseguiu elevar-se daquele grau, estava ali desencarnado naquela região e ela há muito tempo tentando auxiliar. Então, descreve ali no livro, no primeiro capítulo, que ela se aproxima desse espírito, ele não consegue ver no primeiro momento, mas somente a presença espiritual próxima ali, de Alcione, próximo a dele, o espírito Pólocos, ele já sente um otimismo, começa a conversar com seus amigos ali naquela região, já com promessas de um futuro, quando reencarnar, que ele vai fazer diferente, vai buscar de fato vivenciar o evangelho, porque até então ele tinha sido algum líder religioso e tinha tombado, buscando apenas decorar textos, mas não tinha conseguido vivenciá-los, que essa é a proposta, né? Como diz aqui o Emmanuel, né? Busquemos a versão prática para os nossos dias, recordando o caráter funcional do Evangelho. Então esse espírito ali começa a fazer propostas, né? Começa a fazer ali, declarar seus objetivos, suas promessas de uma boa existência na próxima jornada. E ali o espírito de Alcione faz ali, fica visível para ele, eles têm uma conversa bem emocionante ali, mas Pólocos pede para ela que ela reencarne também, porque ele se sentiria mais confiante em vencer a sua jornada sem tombar nas atitudes menos dignas. Então ela fala que vai rogar para Jesus. Então ele começa a adormecer e é encaminhado para uma nova reencarnação, uma nova existência. Então ela volta para a sua esfera, né, celestial muito elevada e roga ali para o seu superior, o espírito Anteno, e pede uma reencarnação. Mas ela diz assim: eu vim rogar para que eu pudesse ajudar nas esferas carnais.
Ele se surpreende, mas você não precisa desse pedido, porque nós aqui não estamos de mãos atadas, podemos auxiliar. Aí ela diz, não, eu vim aqui solicitar uma vestimenta carnal para que eu possa reencarnar na Terra. E ele fica surpreso e diz, você tem certeza? Porque você já não precisa mais, né? Sabemos da dificuldade de se cumprir com retidão uma existência terrena e por mais que você já esteja num grau mais evolutivo, você vai sentir os desejos e ser tentada, né? Como qualquer outro ser terreno. E ela diz, não, mas eu ouço daqui os apelos daqueles que não conseguiram avançar. E ela fala que ela tem ali, né, o seu ex-noivo, tem já encarnado aqueles que foram seus irmãos, seus pais, e ela gostaria muito de reencarnar naquele reduto para auxiliar de alguma forma e conviver ali com eles. Então a gente observa que no plano espiritual prossegue essas barreiras, né, de evolução. A gente não consegue enganar quem nós realmente somos, a gente engana aqui no plano terreno. Mas quando a gente desencarnar, nós seremos ali despidos. A nossa verdadeira vestimenta se fará visível. O espírito de Neio Lúcio, ele fala sobre a falsa mendiga. A dona Zezélia morava numa cidadezinha próximo a uma comunidade rural. E ela vivia ali na porta dos estabelecimentos, sentada, rogando uma esmola, pelo amor de Deus, uma moeda, pelo amor de Deus. E ela era muito conhecida. E ali vinha, dava uma moedinha e falava, ô dona Zezélia, por que você não vai cuidar, plantar milhos para você poder ter a sua existência de forma digna? E ela dizia, ô meu filho, nem pensar, não tenho condição. Vinha um outro, dava uma moedinha, um café para ela e ela dizia... E ele dizia, por que você não vai beneficiar uma plantação de café? E ela dizia, não posso, não tenho condições. Então outras senhoras vinham próximo dela, deixavam uma moedinha para ela e dizia, dona Zezélia, eu ganho a vida lavando roupas, eu posso conseguir para você também? Você pode lavar roupas para os outros? Tem muito trabalho. E ela dizia, nem pensar, não consigo, isso não é para mim. E veio algumas jovens próximo dela e falou, dona Zezélia, nós temos bastante flores aqui, a gente sempre vende, vamos sair conosco vendendo flores aqui no nosso bairro, eu vou te dar uma boa comissão por cada flor que você vender. E ela dizia, não posso, eu não posso andar, tenho as pernas cansadas, estou doente. E recusava a tarefa. A sua vizinha cansava de dizer para ela, né? Dona Zezélia, por que você não adquire a bênção, a boa companhia da agulha na costura e faça consertos de roupa, costura e você vai conseguir sobreviver de forma digna? E dava uma moedinha ali para ela, não consigo, eu não tenho muita precisão nas mãos, isso não é para mim. E a dona Zezélia tanto clamou que certo dia aquela comunidade encontrou ela morta na calçada. Todo mundo ali se mobilizou, ela era uma pessoa querida e fizeram o possível para fazer um enterro digno, enterraram o corpo de Zezélia e todos asseveravam que Zezélia foi direto para o céu, porque era uma pessoa muito boa. Mas o espírito de Neio Lúcio nos conta que não foi bem assim. Dona Zezélia despertou numa região de muito frio e muita escuridão. Ficou clamando por ajuda durante muito tempo. Clamava, socorro, socorro! Até que depois de muito tempo apareceu um anjo enviado por Deus. E Zezélia perguntou, eu sou conhecida nos planos celestiais? E o benfeitor disse, sim, é conhecida sim. Então a Zezélia vaidosa disse, eu exijo então
que me leve e me recebam lá? E o benfeitor disse: o que você pede é impossível. Como você quer um fruto que você não semeou? Como você quer colher aquilo que você não plantou? Você não cuidou do milho, você não trabalhou lavando roupa, recusou vender flores, não pegou numa vassoura. Dona Zezélia, você sequer cuidou do seu corpo, o seu templo de carne que recebe o Espírito. E a Zezélia disse: não, mas você não vê que nessa última encarnação eu fui mendiga, eu não podia, eu era mendiga. E o benfeitor espiritual, com a voz muito amorosa, mas firme, disse: não, Zezélia, você sempre foi preguiçosa. Volte para a esfera carnal. Aprenda a trabalhar no bem, no seu bem individual e coletivo. E aí sim, você irá adquirir a verdadeira vestimenta nupcial e poderá ser recebida nas paisagens celestiais. Volte, minha irmã. Então, nós vamos compreender, meus irmãos, que todos nós estamos aqui encarnados, não estamos a passeio, não viemos aqui gozar dos prazeres terrenos. Que cada um de nós possa trabalhar nessa encarnação, nessa oficina de alfaiataria, que possamos cuidar da nossa vestimenta nupcial, do nosso corpo espiritual, espalhando o bem para o outro, espalhando o bem que nós pudermos para a nossa comunidade, perdoando aqueles que convivem conosco, para que sim, quando formos chamados a voltar para a verdadeira pátria espiritual, nós possamos ser bem recebidos. Porque senão, nós seremos expulsos e deveremos retornar para esse mundo de provas e expiações, que, apesar de abençoada escola para o nosso espírito, ainda é possível ouvir os prantos e ranger de dentes. Irmão, uma pergunta que me aflige. Só podemos crescer sofrendo, gemendo, sangrando? E aqueles que têm tudo são privilegiados? Já atingiram um alto grau de evolução? Então somos os miseráveis sofredores condenados a inúmeras reencarnações só para sofrer? Olha que interessante, né, Raimundo? Primeiro, obrigado pelo carinho com a gente. A gente pode primeiro interpretar, deixa eu ver a palavra correta que você se utilizou, né? Sobre privilegiados. O que será que podemos compreender sobre privilégio? Né? Primeiro a gente tem que analisar isso. Nós somos convidados, chamados aqui para a experiência carnal, para o nosso aprimoramento, justamente por amor. Porque nós tombamos já em várias atitudes, em outras encarnações, que a nossa própria consciência não consegue absorver. A espiritualidade nos diz que muitos estão no plano espiritual e quando vê e tem consciência de tanto crime, de tanto mal que fez, vendo a impossibilidade de uma segunda morte, digamos assim, para ter o esquecimento total, rogam a Deus a bênção do esquecimento através de uma nova reencarnação para quitar, para fazer de uma nova forma, né? Vivenciar o amor. Então o que acontece é que muitas vezes nós vemos outros irmãos tendo uma vida mais tranquila aparentemente e acreditamos que nós estamos sendo injustiçados. Mas a gente pode observar de duas formas. Será que de fato ele está tranquilo? Aquele que está agindo e sendo beneficiado, digamos assim, no sentido de que, acredito que você menciona, aqueles que não têm enfermidades físicas, têm uma boa condição,
financeira, né? A gente muitas vezes olha por esse lado, né? Como um privilégio. Agora, aquele que está sofrendo, ele está pagando. Quanto aquele que está recebendo as bênçãos, muitas vezes está em dívida. É necessário que a gente amplie a visão não só para o imediatismo da carne. Aqui é uma experiência, é um aprendizado, um burilamento. Mas é equivocado, errado pensar que a gente só evolui sofrendo. Ninguém veio para essa encarnação para sofrer. Nós viemos para manifestar o amor de Deus em nós. Agindo bem, agindo corretamente. Ocorre que para cada ação existe uma reação. Então nós seremos convidados a colher, sem dúvida, o mal que nós mesmos tivermos semeado. Então, a gente pode ver a experiência na carne como um hospital que muitas vezes cuida do nosso espírito, ou como uma escola também, que nos ensina, nos educa. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muitos espíritos asseveram, quando estão no plano espiritual, que se soubessem que aquelas dores que eles enfrentaram, as dificuldades que enfrentaram na Terra enquanto encarnado, se eles soubessem que eles iam receber 100 vezes mais em alegria, em luz, em bênçãos quando estivesse fora da matéria, no plano espiritual, eles teriam pedido até uma carga, uma cruz maior para carregar. Então, se você que está assistindo estiver passando por dor, por sofrimento, por angústia, esse não é o desejo de Deus para nós. Deus quer que a gente viva feliz, alegre, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, deixando de viver de forma egoísta. Porque muitas vezes o que nos falta é a alegria do outro. Essa foi uma frase que o Chico Xavier disse quando um rapaz com muitos recursos materiais, beleza, dinheiro, foi procurar o Chico porque estava muito angustiado, triste. E aqueles que estavam próximo do Chico viu ele indo num local mais reservado, né? E aquela pessoa naquele estado. E depois que o Chico atendeu, ele saiu, o Chico falou, olha, os amigos dele falaram, ô Chico, e o que aquele homem tinha, né? Ele conhecido, com muito dinheiro, tá? Falou, ele é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Para ele, falta a alegria dos outros. Então, a nossa alegria legítima e verdadeira é a alegria que a gente conseguir espalhar para os outros que estão ao nosso redor. O desencarnado pode optar por não aceitar outras encarnações? Interessante. Então, vamos ver que a gente diz que aqui tem muita dor e sofrimento, que a gente prefere estar no plano espiritual. Mas o céu e o inferno não é uma região exterior. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, se você está... você já observou quando você está passando por algum problema, você tem uma dificuldade, você viaja. Você sai daquela região circunscrita e vai para outra região. Se você pode ir para o lugar mais bonito lá, o melhor hotel, 5 estrelas. Se você não tiver cuidado do seu mundo íntimo, cuidado daqueles problemas antes de viajar, você vai viver um verdadeiro inferno interior. Porque os seus problemas, os nossos problemas e dificuldades nos acompanham. Não é mesmo? Então, vamos dizer que aquele que está no plano espiritual, ele não deseja não reencarnar. Ele pode, durante um tempo, se recusar a isso. Mas depois, espíritos mais elevados que desejam a sua melhoria, os benfeitores que amparam por ele, vão fazer a escolha por ele. Ele não pode se recusar a reencarnar. Mas não como uma punição à encarnação. É como o nosso pai, a nossa mãe que escolhe por nós na nossa primeira infância. Ele não pergunta se a gente quer ir para a escola.
eles já mais maduros, sabendo que a escola é o nosso melhor, nos obriga e nos levam. Assim é os nossos benfeitores espirituais. Eles têm certeza e compreensão de que a reencarnação é a nossa melhor bênção para a gente equilibrar nossa consciência de forma tranquila, agindo no bem. E eles vão fazer essa escolha por nós. Mas existem espíritos que, no plano espiritual, são esclarecidos e muitas vezes nós mesmos pedimos essa outra encarnação. Mas ninguém fica indefinidamente sem reencarnar. Porque nós podemos retardar o objetivo, mas não podemos fugir. Porque o único determinismo que todos nós temos é que um dia todos nós seremos espíritos puros, espíritos perfeitos. Uma perfeição relativa, né? Porque ninguém será perfeito a ponto de se igualar a Deus. Mas essa é a nossa missão. Iremos do átomo ao arcanjo. Ainda estamos no início dessa jornada. Mas como diz o André Luiz, eu não vou me perturbar com a ideia do infinito e do eterno, não é mesmo? Que a gente possa focar nas nossas tarefas do cotidiano, que nos cabe hoje.